Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em casa de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte da oração Som da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir o Evangelho de Mateus 13, de 1 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, e enquanto a multidão ficava à margem, e os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse-lhe: um semeador saiu a semear, e no caminho Aí, ao longo do caminho, a semente caíra ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, porque faltava as raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por um, 70 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouças. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer: por que lhes fala em parábolas? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Mateus 13, de 1 a 23, fala sobre a parábola do semeador. E a gente não leu aqui toda, leu até o versículo 8, para não ficar muito longo. Mas a gente já conhece essa passagem da Bíblia, né? A gente já conhece que o Senhor, ele saiu, a palavra do Senhor fala que um homem, um agricultor, pegou a semente, né? Com certeza colocou no seu alforje, na sua bolsa, e no caminho as sementes foram caindo, né? Antes dele chegar no destino dele, com certeza que as sementes, com algum buraco que tinha na sua mochila, e as sementes foram caindo. Eu acredito que o semeador, ele não de propósito saiu a semear. Pode ter que acontecer, né? Que a palavra fala que o semeador, né? Que o agricultor, no início fala que assentou, e naquele tempo, já reparava o que o Senhor falou, né? Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Então, assim, fala que o semeador saiu a semear, depois diz que parte da semente caiu. Então, a gente não sabe se ele realmente foi de propósito ou o alforje estava com um buraco e caiu as sementes involuntariamente. Mas, mesmo assim, as sementes caíram em lugares diversos. Quando a gente sai a pregar a palavra, a gente também sai de lugares diversos. Às vezes vamos propositalmente àquele lugar pregar. Às vezes acontece de a gente chegar num lugar e ser necessário pregar a palavra em determinado lugar. Chegando lá, em determinado lugar, a gente vai encontrar diversas pessoas e a gente vai pregar a palavra, né? E pode ser que ali a gente encontre uma terra boa. Pode ser que a gente vai diretamente em determinado lugar pregar a palavra e encontrar uma terra ruim. Então, meus queridos irmãos, a gente nunca vai saber se quando a gente sair para pregar, a gente vai encontrar pessoas abertas para acolher a palavra. Mas não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de evangelizar, seja lá o que nós encontrarmos no caminho. Vamos fazer o quê? Se a gente chegar em um lugar, pregar, achando que fez uma
obra ali, pô, ali evangelizamos ali naquele lugar, o pessoal nos acolheu, mas não ficou nada naquele lugar. E às vezes você chega e encontra uma pessoa na rua, você acredita, talvez eu estou pregando aqui, mas não estou vendo, não vai dar nada. E pode dar. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar a pregar, semear a palavra do Senhor em todo lugar que a gente for. Podemos ser bem acolhidos? Podemos. Podemos não ser bem acolhidos? Às vezes você pode até encontrar alguém que às vezes não lhe trata nem tão bem, mas a palavra ficou lá no coração. Então que a gente cada dia continue a semear a palavra de Deus em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém.